A paz do Senhor, amados, sou Laerte Santos, servo de Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra do Eterno. Eu quero trazer uma palavra que ela é muito sensível e que aqueles que de fato querem se aproximar de Deus e que querem ser aceitos, como uma oferta agradável ao nosso Deus, nós precisamos sim refletir sobre os nossos caminhos, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós estamos alimentando em nossos corações, aquilo que estamos nutrindo em nossos corações. E aqui em Provérbios, Salomão, ele vai deixar alguns conselhos. Aliás, o livro de Provérbios é cheio de conselhos para uma vida coerente, uma vida sábia, prudente. Então, Salomão nos traz muitas palavras para que nós possamos ter uma vida alinhada aos propósitos do Eterno. E aqui no capítulo 6, ele vai falar de um tema que é muito forte, porque justamente existe aqui, dentro desse tema, onde 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Então é de fato algo sensível e que somente eu e você possamos olhar para dentro de nós mesmos, Como o próprio salmista no Salmo 119, ele vai pedir a Deus para sondar seu coração e para que Deus olhasse e visse, porque a única pessoa que me conhece plenamente não sou eu, mas o próprio Deus, cujos olhos são chamas de fogo. A Bíblia, ela é como um espelho, por isso que precisamos estar diante dela todos os dias, porque quando nós meditamos na Bíblia, muitas vezes ela vai revelar aquilo que está dentro da gente. Às vezes a gente mesmo nem tem consciência de que a gente pensa ou que a gente sinta daquela forma. Então a Bíblia, ela vem como um espelho, ela vem trazer luz, ela vem revelar aquilo que está em nós, para que nós possamos corrigir a cada dia os nossos caminhos, porque nós não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que a vereda, ou seja, o caminho do justo, e o justo, biblicamente, não é aquela pessoa que faz tudo correto, mas é aquela que é dependente de Deus e reconhece que só através de Cristo ele pode ser justificado, ser considerado inocente, não mediante as suas atitudes, aos seus méritos próprios, mas quando nós somos considerados justos, é mediante aquilo que foi feito através de Jesus e que nós recebemos essa bênção, essa dádiva. Mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Então, diante disso, Salomão, ele vai dizer 6 coisas que Deus odeia. E a 7ª abomina a sua alma. Então a primeira coisa aqui em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, a primeira coisa que Deus odeia, que Deus detesta, é o olhar altivo. Então, a Bíblia diz que Deus rejeita o arrogante, o altivo, mas ele dá graça aos humildes. Então, e a Bíblia vai falar muitas vezes para nós mantermos ali um coração simples, Jesus diz assim, sejam simples como as pombas. Então a Bíblia vai nos ensinar a ter uma vida humilde, modesta, a gente não ter uma visão muito elevada de nós, isso não cai bem, isso é um sentimento de orgulho. Deixe que as pessoas te elogiem, mas não fique você sempre se colocando como alguém muito bom, especial, porque isso não agrada a Deus. Então, considerar o outro, Paulo chega a dizer lá em Filipenses 2, quando ele vai falar sobre Cristo, ele vai falar quando nós temos que ter o mesmo sentimento dele, e antes disso ele diz, considera o outro superior. Nós não somos bons em tudo. E a gente precisa considerar e reconhecer
a qualidade do outro que a gente não tem. E quando eu reconheço a virtude do outro, eu não estou me rebaixando, pelo contrário, eu estou me elevando como um ser humano, porque quem não tem a capacidade de ver, de identificar virtude no outro, ele só fala de si, o quanto ele é pequeno. Porque se eu tenho a capacidade de reconhecer o valor do outro, isso significa que eu sou uma pessoa honrada. E aí, a Bíblia fala também, quando eu sou altivo, eu olho as pessoas, medindo as pessoas, diminuindo-as, eu estou quebrando o mandamento segundo, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu diminuo o outro, se eu me considero superior, se eu tenho uma visão demasiadamente elevada de mim mesmo, eu não estou agradando a Deus. Pelo contrário, Deus detesta, Deus odeia, e o orgulho precede a queda. As pessoas caem no seu próprio orgulho. A pedra de tropeço não é o outro, mas é o próprio orgulho do ser humano que o derruba. Então, esse é o primeiro conselho de Salomão para nós, das coisas que Deus odeia e que a gente precisa olhar para dentro da gente e ver se é em nós, porque não somos perfeitos, estamos sendo treinados, ensinados, doutrinados, disciplinados. Então, toda a Escritura, ela é apta, ela é inspirada, ela é proveitosa para isso mesmo. É para isso que a Bíblia, ela está para nós. Não é para ficar somente te prometendo bênçãos, milagres. Não, a Bíblia é um manual de vida, que aqueles que a encontram, esses acharão a sua alma, a sua vida. Aqueles que desprezam as Escrituras, eles perderão a sua alma. O segundo conselho fala sobre a língua mentirosa. Brincando ou não, você deve repensar sobre as coisas que você fala. Primeiro, que o mentiroso, ele não tem peso. Porque quando a pessoa tem o hábito de mentir, então as outras pessoas já não dão crédito. A sua palavra não tem peso. Então, até de brincadeira, muita gente, é uma brincadeirinha, mas se você tem o hábito de contar tudo que você fala é mentira, é uma brincadeirinha, quando é que você estará falando a verdade? Isso nos remete até a metáfora, não é bem a metáfora, né? Mas sobre o Pinóquio, né? Sobre aquele clássico que fala sobre o Pinóquio, que tinha o ato de mentir. Quando ele falou a verdade, ninguém acreditou nele. Então, primeiro, que também a mentira fala muito sobre desvio de caráter, hipocrisia. Hipocrisia vem da palavra Hipócrates, que vem do grego, que é o ator. Ou seja, é necessário viver uma vida real, sem máscaras. A Bíblia fala que precisamos ser carta aberta, precisamos falar a verdade, viver a verdade que nós tanto professamos, que tanto falamos. A mentira vai falar também, se o diabo é o pai da mentira, então a mentira é filha do diabo. Num ambiente de mentira tem quebra de confiança, reputações são manchadas, então há danos. Então, cuidado, porque a mentira ela não é uma coisa que não seja perigosa, tá? É só uma mentirinha, mas é algo que Deus abomina. Precisamos falar a verdade. Uma das armaduras que Paulo manda nós nos revestirmos, e quando ele fala de batalha, olha, eu preciso fechar brechas. Essas mentirinhas estão abrindo brechas. A verdade é o cinto que sustenta toda a armadura. Quem não tem a verdade em sua vida, então toda a armadura não está sustentada. Toda a nossa vida se sustenta na verdade. Precisamos viver pela verdade. Precisamos assumir a nossa posição de servo e andar na verdade. Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, se eu sou servo de Deus, eu tenho que parar com essas
mentirinhas e, de fato, viver na verdade. Outra coisa que a Bíblia fala que Deus detesta, Ele odeia, são as mãos violentas, né? Aquelas mãos que estão cheias de sangue inocente. Inclusive, para entrar no santuário do Altíssimo, e eu vou finalizar isso, é necessário ter as mãos limpas. Então, mãos sujas falam de obra, mão fala de obra, seja no sentido literal, ou seja, aqueles que estão diariamente, sorrateiramente tirando a vida do seu próximo, destruindo a reputação do seu próximo, né? A moral do seu próximo. Ou seja, também, né? Nesse tempo de tantas mortes que poderiam ser evitadas, mas a pessoa ela está sempre ali, parece com sangue em suas mãos. Linchamento, ou seja, hoje se fala muito sobre linchamento, seja ele moral, literal. Quando eu falo literal, quantas pessoas que se envolvem em um crime onde elas não sabem de fato qual é o teor ali, qual é a verdade. Ele se baseia apenas em uma testemunha, em uma posição, e mesmo se ele soubesse de todos os fatos, quanta gente que vai tirar a vida do outro de forma sem misericórdia, sem compaixão, sem piedade. Quanta gente que na internet, para destruir a reputação do outro, ele não economiza palavras. As pessoas são terríveis, malignas, para destruir a reputação do outro. Quantas pessoas se suicidando, e você fala, eu nunca matei ninguém. Cuidado, porque muitas vezes você está destruindo pessoas aí, usando da internet para se esconder, e você fala, eu nunca tirei a vida de ninguém, mas será que não? Será que você não está coparticipando com a destruição da integridade moral, da integridade de uma pessoa? E porque o linchamento, ele surgiu nos Estados Unidos, até quando eu estava meditando, eu queria saber de onde veio esse ato, né? Esse hábito maligno. Então ele surgiu no século XVIII nos Estados Unidos, quando Charles Lynch, por isso que vem a palavra linchamento, do seu sobrenome, Lynch. Esse homem, ele liderava um grupo lá nos Estados Unidos que faziam punições extrajudiciais. Isso me remete ao crime. Então, quem faz isso é um criminoso, porque isso é o que acontece lá nas facções criminosas, que os bandidos, eles se acham Deus para decidir a vida e a morte de alguém. E eles vão lá e eles têm o tribunal do tráfico e eles decidem quem deve morrer e quem deve viver, como se eles tivessem moral para fazer isso. Então, linchamento, violência, mãos com sangue, Deus odeia isso. A vida, ela é o bem mais precioso. Então, quem destrói a vida do outro, ele não agrada a Deus. E aí, como eu volto a pensar, a refletir e a frisar, você pode dizer, eu nunca matei ninguém, mas reflete aí se você não tem levado notícias falsas, e mesmo se fossem verdadeiras, qual é o efeito, qual é o impacto disso que você tem levado? Tem até uma reflexão, e as três peneiras, não sei se é de Sócrates, mas normalmente é atribuída a ele, que fala que o discípulo de Sócrates, ele era o mestre, então ele chega para Sócrates trazendo uma notícia. Então Sócrates disse para ele, você passou pelas três peneiras? E ele falou, que peneiras? Então, o seu mestre vai dizer para ele, primeira peneira é a peneira da verdade. Qual é a fonte? De onde você ouviu falar isso? E aí,
né? Passando pela primeira peneira, ele já não tinha, já nem passaria essa informação, porque ele não teve esse cuidado. Então muita gente é leviana e eles começam a transmitir, a serem porta-vozes do mal e levarem falsas notícias, e ainda que fossem verdade. A segunda peneira vai falar sobre por que ele fez isso? Qual era a finalidade? Era para o bem ou para o mal? Né? Porque muita gente ele quer falar a verdade, quer ser o portador da verdade, mas baseado em quê? É realmente para promover a justiça? É realmente para produzir coisas boas, para ajudar alguém, para salvar alguém, tirar alguém de um perigo? Ou é simplesmente porque ele quer levar essa mensagem, porque ele quer de fato difundir esse mal, porque de fato ele quer destruir o outro? É tudo que ele quer. Essa é a finalidade. Qual é a utilidade? É útil? Como eu falei, vai trazer algum benefício, porque nós falamos da verdade, a finalidade é a utilidade. Não vai promover nada de bom. Então descarta, joga fora. Porque se não vai ajudar, por que você está levando essa mensagem que vai destruir uma família, vai destruir um casamento, que vai destruir uma amizade? E a gente falando sobre amizade, é o último, né? Que esse Deus abomina. Isso ofende Deus de forma intensa, profunda. E aí a gente vai para outra, né? Para outra atitude que Deus odeia. Então falamos sobre a língua mentirosa, já falamos sobre as mãos que derramam sangue e coração que maquina mal. Tem um adágio, né? Tem um ditado que diz que os pensamentos maus ou impuros são como aves que sobrevoam. Todo mundo tem ali um momento de passar pela sua mente ali um pensamento ruim. Sim. Agora, não pode achar ninho. A minha mente, o meu coração não pode ser um ninho de pensamentos ruins, impuros, de maquinações. Por quê? Porque quando eu estou cheio de pensamentos ruins, aí é que vem sérios crimes, sérios problemas, porque quem vive alimentando a sua mente de impureza, seja no sentido moral, né? Seja no sentido de maldade, de falta de perdão, de vingança, de revanchismo, aí a gente vai ver que através de pessoas que alimentam a sua mente de coisas ruins, vem o estupro, pessoas que passam horas e horas se alimentando de pornografia, dessa sujeira moral, e aí a gente vai ver estupro, pedofilia, tá? Muitas vezes que ocorrem dentro da própria casa. A gente vai ver golpes, pessoas que ficam maquinando. Quem nunca recebeu uma ligação que veio lá do presídio, pessoas que estão lá ociosas, que não fazem nada de bom e ficam maquinando como que elas vão trazer golpe na praça, como que elas vão tomar o dinheiro do outro, como é que eles vão ganhar vantagem, porque elas estão alimentando a sua mente o tempo todo de coisas ruins. E aí vem a vingança, pessoas que não conseguem perdoar e elas vão alimentando, retroalimentando ódio, revanchismo, e aí vem assassinatos, suicídios, pessoas que muitas vezes estão ali sentindo culpa, remorso de algo que elas fizeram e que elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem, não têm a capacidade ou coragem de se abrir para alguém e elas acabam tirando a sua própria vida. Ninguém acordou do nada e falou, hoje eu vou me suicidar. Existe uma construção aí de sentimentos, de pensamentos que a pessoa vai alimentando e que, como ela está alimentando a mente dela o tempo todo com isso, chega um momento que ela não aguenta mais e que naquele desespero a única saída que ela tem, já que ela não consegue tirar esses sentimentos,
esses pensamentos ruins, ela acaba tirando a vida dela. As guerras, as injustiças, quanta gente sendo injustiçada por causa daquelas pessoas que, por exemplo, injustiça e desconfiança, porque a pessoa que ela não é verdadeira, ela desconfia de todo mundo, já viu? Então, a pessoa que ela não é fiel, ela acha que todo mundo é infiel. Então, ela começa a maquinar e achar sempre que alguém, sempre ter aquela sensação de que alguém está preparando alguma coisa ruim contra ela, seja dentro da família, seja dentro de casa. Já viu aquela expressão, dormindo com o inimigo? Então, o marido que é infiel à esposa e que ele fica ali achando que a esposa também está sendo infiel a ele. E aí, olha quantas coisas ruins que acontecem no coração daquelas pessoas que ficam maquinando, alimentando a sua mente de coisas impuras. Quando a Bíblia fala, guarda teu coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Outra coisa que Deus odeia são os pés que se apressam para o mal. Precipitado. Aquelas pessoas que não refletem, não ponderam. Precipitado vem da palavra precipício. Então, imagina lá um morro, né? Uma montanha, um precipício. Porque quem não tem domínio próprio, ele se precipita. Ele está sempre pronto para o mal, ele não é equilibrado. Então ele é facilmente seduzido, ele cede facilmente às tentações, porque os seus pés estão sempre prontos para o mal. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Jó, ele era tão cuidadoso que ele fugia tanto do mal que quando seus filhos iam fazer suas festas e se reunirem, Jó ia lá fazer o sacrifício pelos filhos. Caso poderia acontecer, era uma condição fatível, e que ele falava, caso meus filhos tenham pecado contra Deus, ele ia lá fazer o sacrifício por causa dos seus filhos. Então a Bíblia fala, fuja da aparência do mal, como Jó, como José, mas muita gente quer ser forte e valente, mas a carne se vence no espírito, não é na carne. Então, se você quiser vencer na carne, você já caiu. Por isso que muita gente cede ao pecado, porque ele se confia nele. E aí, ao invés dele refletir, ponderar, e aí um conselho de Salomão lá em Provérbios 7 sobre o jovem tolo, mas pode ser também o homem tolo, né? O ancião tolo. Não é só o jovem que é tolo, mas o jovem tolo, que Salomão está dizendo aqui, ele vai cair na armadilha da meretriz, da prostituta, que de alguma forma vai fazer com ele igual o passarinheiro que joga a armadilha para pegar a sua presa. Quem é precipitado, quem está apressado, tem os pés apressados para o mal, ele é facilmente pego, aprisionado, cativo, porque ele não pondera, ele não reflete. Ele é como o jovem que vai cair na armadilha aqui da prostituta. E aí, mas isso pode ser a prostituta, isso pode ser o aliciador lá do crime, do tráfico, lá na escola, o traficante, jovem, o seu amigo que vende drogas, e que você é tão apressado para o mal que você acaba sendo seduzido e acaba caindo na armadilha. Então, como vencer isso? A Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como que a gente vai reter os nossos pés para não ceder às tentações? Tendo temor a Deus. O Salmo de número 1 vai dizer que bem-aventurado é o varão que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como que eu vou vencer as tentações? Paulo diz da batalha dentro da gente mesmo.
É estando, como eu falei, diante da palavra, meditando na palavra, examinando as escrituras. Como que o jovem vai purificar o seu caminho? Observando pela palavra. Se eu não tiver palavra, meu irmão, estarei sendo facilmente o diabo vai vai lançar rede e vai me capturar. Serei capturado facilmente, porque eu não tenho palavra. Jesus foi tentado, mas ele venceu, porque ele venceu pela palavra. Pai, Senhor, meu irmão Wander Salles, o Espírito é o que vivifica, de fato, porque além da palavra, aproveitando o gancho do comentário do varão, se o Espírito Santo não convencer o homem, então esse homem jamais será liberto, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E a palavra é a lâmpada que mostra os nossos defeitos, ela revela a vontade de Deus, ela é a nossa bússola moral. A palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Se nós refletirmos na palavra, nos tornaremos sábios. Poderemos identificar o mal, poderemos fugir da aparência do mal, porque a palavra estará nos orientando, nos direcionando todos os dias. Outra coisa que Deus, ele odeia, ele detesta, é a falsa testemunha, né? O falso testemunho é o perjúrio que a gente ouve no tribunal, aquela pessoa que vai ser a testemunha e o juiz vai dizer para ele que ele não pode mentir, não pode dar o falso testemunho, porque ele estará ali, caso ele faça, sujeito às penalidades, porque é um crime, assim como na Bíblia Sagrada. Então, as referências, o próprio Jesus sofreu isso. O Sinédrio arrumou falsas testemunhas contra Jesus. Mateus 28 vai falar sobre isso. Lá no Êxodo, no Decálogo, vai falar sobre o crime do falso testemunho. Êxodo 20, no Decálogo, Deuteronômio 5:20 e tantas outras referências. Então, é aquela pessoa que ela simplesmente não é uma testemunha fiel. É aquela pessoa que fala daquilo que ela não conhece, porque você só pode testemunhar daquilo que você conhece. Testemunhas oculares, né? Os discípulos testemunharam o ministério de Cristo. Nós não testemunhamos o ministério de Cristo pessoalmente, mas o Espírito Santo nos revela e a palavra de Deus. Por isso que precisamos tanto do Espírito, porque nós não estávamos lá, mas o Espírito nos faz ter fé, crer que tudo aquilo era verdade, porque ele testifica no nosso espírito. Só que a última coisa, tá? Atitude, a última ação que Deus odeia, e isso de forma mais, é uma aversão extrema, repugnante, é algo que Deus detesta, que ele repugna, vem da palavra toevá, abominação, está junto aí de coisas abomináveis, tão abominável isso, que está junto com a idolatria. Adorar outro Deus é abominável a Deus, né? As relações sexuais que são imorais, aquilo que é considerado repugnante para Deus, está junto com isso. Sabe o quê? Aquele que semeia discórdia. Às vezes a pessoa está bonitinha ali, cantando, louvando, pregando, mas ele ali sorrateiramente, ali na calada, ali, porque quem dissemina dissensões, ele nunca quer que fale o nome dele, né? Já viu que a fofoca nunca tem um nome? Me disseram, mas nunca tem ali o autor da fofoca. Então, justamente, quem vai fazendo isso, disseminando isso, ele sempre quer se esconder. Hoje, através da internet, e também aqueles que vão disseminando, destruindo amizade, destruindo relacionamentos conjugais, destruindo tudo, porque ele vai estar ali fazendo inimizades, fofoca, ainda que a outra pessoa tenha falado, porque muitas vezes na ira do homem não opera a justiça, mas eu devo ser pacificador, porque a Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão
chamados filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que ser alguém que está pacificando e não alguém que está ali nos bastidores ou que fica de camarote vendo o circo pegar fogo. E aí a gente está indo lá, levando o nosso louvor, cantando e achando que está tudo bem. Mas aí eu quero finalizar essa reflexão sobre o que a Bíblia fala dos puros de coração, dos limpos de mão, Salmo 24, Salmo 15. Quem entrará no santuário do Altíssimo, né? Quem habitará no seu tabernáculo? Será todo tipo de pessoa? Será todo mundo que está ali na igreja? Não, mas são aqueles que cultivam um coração puro, que não tem sangue, não tem uma mão que só obra, que só faz injustiça, mas pelo contrário, são aqueles que estão promovendo a paz entre irmãos, que são pacificadores. Esse é o ministério de Cristo. Romanos 5, nós éramos inimigos de Deus e Cristo nos pacificou. O ministério da pacificação reconciliou-nos com o Pai. E esse deve ser o nosso papel. O Salmo de número 15 diz que Senhor, quem habitará nos teus tabernáculos? Quem morará no monte da tua santidade? Aquele que anda em integridade, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração, que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio algum contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é menosprezado e réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, nem muda por isso. Ainda que ele vá ter prejuízo, mas ele vai manter a verdade, o juramento. Aquele que seu dinheiro não dá com usura, nem contra o inocente recebe subornos. Quem faz essas coisas nunca será abalado. O Salmo de número 24 também vai falar sobre aqueles que adentrarão no santuário do Altíssimo, que são os puros de coração, os limpos de mão. Então, que nós possamos manter nosso coração limpo. E o que eu disse desde o começo, eu estou falando para pessoas imperfeitas e quem está falando também é. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas, mas nós estamos falando que o caminho do justo, ele deve ser que a vereda do justo deve ser como a aurora. Então, a noite, quando ela é rompida, né, ali pela manhã, se rompe a noite fala de escuridão, estávamos na escuridão. Então, quando nós não tínhamos a palavra de Deus, quando nós não tínhamos Deus, quando nós não tínhamos o Espírito do Eterno, nós estávamos na escuridão, éramos cegos. Eu era cego, mas agora eu vejo. E agora que eu estou vendo, o meu caminhar com Deus é de fé em fé, é de glória em glória, é conhecendo, como disse Oséias, e prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu ainda não sou, nós não somos ainda, disse João, o que haveremos de ser, mas um dia seremos como Ele é. Somos imperfeitos, somos uma casa em construção, mas é necessário eu viver aqui diariamente, diante da palavra, para aprender do Senhor os seus mandamentos, que não são pesados, e que à medida que eu vou me comprometendo com a palavra, buscando com o coração aberto, falando, Deus, realmente, muitas coisas que a Bíblia nos ensina naquele momento, que a gente não está pronto, mas a gente deve colocar diante de Deus o nosso anseio de agradá-lo. Senhor, tu sabe como é difícil, né? Ele quer que a gente seja sincero. Ele não vai julgar pela tua fraqueza, ele vai julgar pelo teu desvio de caráter, pela nossa hipocrisia, mas não pela verdade. Quando eu abro o coração e falo, Deus, eu tenho dificuldade de perdoar, muda meu coração. Deus, eu tenho dificuldade de praticar esse ensinamento. Me capacita, Senhor. Seja sincero. Porque quando nós somos sinceros a Deus, e Ele conhece das nossas deficiências, então Ele começa a trabalhar dentro da gente.
nos capacitando, como diz lá em Romanos 8. Se no capítulo 7 Paulo vai falar da fraqueza humana, da incapacidade de fazer o bem, né? Miserável homem que sou, ele vai terminando o capítulo 7 dizendo: quem me livrará do corpo, né? Do corpo dessa morte? Fazendo ali uma comparação que o Império Romano ele era tão maligno, tão bárbaro, que eles pegavam um prisioneiro, amarravam o prisioneiro a um corpo morto. E ali, a pessoa viva, ela iria apodrecendo com aquele corpo. O pecado é assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças ao nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina o capítulo 7. E quando ele entra no capítulo 8, a esperança. Por quê? Porque ele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Essa carne que está em putrefação, essa carne que está morta para Deus, essa natureza adâmica caída. Mas agora eu não vivo mais por ela, agora eu vivo uma vida no Espírito. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, uma vida de fé em fé, de glória em glória, cada dia mais me parecendo com Cristo, porque é isso que Paulo fala lá em Efésios 6, para que nós cheguemos ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade, e chegamos à estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Não tem na terra nenhum, somente o Filho de Deus que veio à terra, mas voltou para o lugar da sua glória. Então, todos os dias meditando na palavra, é que nós poderemos crescer de fé em fé, na graça e no conhecimento, e nos parecermos com Cristo, sermos uns filhos agradáveis a Deus, que honram o seu nome, que glorificam ao Senhor, não somente falando, mas principalmente nas nossas atitudes. E aí, esse é o propósito maior das nossas vidas. Foi muito bom estar contigo, meu irmão Wander. Obrigado por estar comigo aqui, meditando a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, como o Senhor muito bem colocou, venha nos vivificar, venha nos capacitar para toda boa obra, para que possamos, de fato, cumprir o propósito maior da nossa vida. E que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.